Bom dia, queridos, de perto e de longe. A graça de Deus esteja em nossos corações. Nesses dias tão corridos, tão laboriosos, tão intensos, mas aos quais podemos dizer ainda, nos quais e pelos quais até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, vamos voltar no tempo e na história. Vamos rememorar os fatos conforme a Escritura nos relata? O dia é o dia que foi destinado a que o nosso Senhor, diante da visibilidade da percepção humana, cumprisse a cruz que, na verdade, na eternidade ele já havia cumprido. Porque a cruz que nos salvou não foi a cruz de madeira, mas foi a cruz eterna, na qual ele decidiu nos amar e já nos criou debaixo do selo da sua graça, da sua misericórdia e salvação. Mas, no dia das visibilidades humanas, da história humana, estava Jesus na mão dos pecadores, na mão dos seus algozes, dos seus acusadores, levado para lá e para cá como um joguete na mão de homens perversos, até que diante da multidão ele é posto. Pôncio Pilatos de um lado, os representantes da religião do outro e o populacho, a população, a multidão enfurecida, ensandecida e instigada pelos religiosos, gritando: crucificai-o. De um lado, Pôncio Pilatos, o representante do poder temporal do governo imperial romano à época. Do outro, os representantes da religião humana, no caso do judaísmo, os fariseus, saduceus, os escribas, ali estavam. E do outro, a multidão. Pôncio Pilatos lava as suas mãos, mesmo tendo sido severamente advertido em sonhos da sua esposa que não se envolvesse na causa daquele justo. Os religiosos, por sua vez, por inveja, por ódio, porque por outra razão não havia, e não havia outra razão pela qual, entregaram o Salvador e disseram: é melhor, um deles profetizou, que morra um por todos do que todos pereçam. Isso foi uma profecia, mesmo sem saber. E a população, inclinada a seguir os dizeres religiosos, como sempre grita: crucificai-o. A verdade é que, quais as relevâncias para nós nesse cenário? Sem dizer que ali também estava Barrabás, que bem pode representar a igreja, aquele que ganhou a gratuidade da liberdade sem merecer. Mas vamos deixar Barrabás de lado por um instante. E vamos pensar no poder temporal, no poder religioso e naqueles que são inclinados pelas vozes alheias, principalmente a religião, e abandonam, crucificam, negam o evangelho, rejeitam o evangelho, rejeitam a palavra viva, rejeitam a salvação. Embora ali cumprissem a profecia que declarava que ele assim se entregaria na mão de homens perversos, eles ali também estavam não como marionetes, mas eles podiam ter uma opção. O próprio Pilatos, representante do poder, para si mesmo poderia ter dito: não, eu não entrego esse homem, abro mão do poder, mas sei que este homem é justo. Os representantes da lei e da religiosidade, como alguns creio, como José de Arimateia, Nicodemos, embora meio acovardados, podiam ter dito: não, eu abro mão da religião, mas não vou negar o meu Salvador. E a própria população, eu sei que dentre eles havia quem dizia: não façam isso. Embora cumprindo a Escritura, podemos entender que todos eles preferiram o poder temporal, efêmero, passageiro, o título, a comenda, o cargo, a instituição, o status. Todos eles preferiram isso, em vez de se colocarem e dizerem: não, ele é o Salvador. Aquele cenário deixa-nos uma mensagem de alerta. Alerta
sobre o que estamos vivendo nos tempos atuais. Não abandone o seu Salvador, nem por causa de um poder temporal, nem por causa da sua religião, da religiosidade estúpida, porque toda religião, a meu ver, tem a sua estupidez, porque a religião é o esforço humano para agradar a Deus. E Deus se agradou do homem não pelo esforço humano, mas pelo que Jesus fez na cruz, eterna e temporal. E como a população também, talvez você não esteja no status ou na condição do poder ou da religião em si, como um protagonista religioso, mas você esteja sendo influenciado por ela. Não negue o seu Salvador. Melhor é obedecer a Deus do que obedecer a homens. Pense isso. Pense onde os teus pés pisam, para que você não resvale nos poderes, nos status e nos títulos temporais, que passarão. Mas como disse Jesus, tudo isso passará, mas as minhas palavras não passarão. Um sábado abençoado a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor inunde o coração de cada um de nós. Amém.